aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um Elevation Cast, né? Esse é o hashtag 4. Exatamente. Ele vai pro ar atrasado, né, gente? Porque, assim, a nossa vida, por mais que a gente programe ela não sai da forma que a gente gostaria todos os dias, né? E pra quem não sabe, ou tá chegando agora, eu tô gestante, então realmente o nosso dia a dia, ele fica meio complicado. Mas não vamos deixar de postar toda semana o nosso Elevation Cast. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, mentira. Não sou especial, gente. Não, ele é especial, mas ele não é convidado. E pra quem acompanha a gente aqui sabe que, por enquanto, tá só nós dois aí, né? Falando sobre alguns assuntos relevantes. Mas iremos trazer, sim, convidados para poder estar aqui também compartilhando com vocês experiências e assuntos que tá na atualidade aí. Então, bom, o que a gente vai falar hoje no podcast? Isso aí, pessoal. Primeiramente, nos apresentando, né? Que de repente você já está chegando aqui pelo hashtag 4, né? Então, eu sou o Bruno Santos, ela é Bruna Santos. O quarto episódio aí do Elevation Cast. O nosso podcast aí fala sobre... Fala aí mais uma vez, vai. A gente fala sobre tudo um pouco, né, gente? A gente fala sobre imigração, o nosso primeiro podcast, a gente falou sobre a empresa, a gente fala sobre tudo, sobre vários assuntos. A gente vai estar inteligência emocional, gestão da vida, né? Isso aí é muito importante. E hoje a gente vai falar, né, sobre um assunto muito importante, né, que a gente tem visto aí algumas situações, não somente aqui em Portugal, mas também no Brasil também, né? Todo mundo, né? Exato, todo mundo, né? E a gente vai falar sobre dois assuntos aqui, que é sobre resiliência, né, e sobre empatia, né? A Bruna vai falar um pouco mais sobre a questão da resiliência, né? E a gente vai estar aqui trocando uma ideia junto com vocês. Vocês podem falar conosco através aí da guia comentários, não somente no YouTube, né? Mas também no Spotify. Então, se você aí está nos vendo pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like aí, que vai ajudar muito na divulgação aí desse conteúdo aí no YouTube. E compartilhe aí esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações dos nossos próximos Elevation Cast, né? Mas agora vamos falar aí um pouquinho sobre o nosso assunto, né? Sobre esse assunto bem relevante, que é a resiliência e empatia, que é primordial quando você está num processo de imigração, ou até mesmo aí na sua família, aí, você que vive em sociedade, precisa de certa forma ter resiliência e ter empatia em algumas situações, né? Isso mesmo. E assim, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, gente, é algo que a gente tenta aplicar na nossa vida, tá? É algo que, assim, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem visto hoje, tanto nas redes sociais, tanto para pessoas que estão imigrando, no mundo em geral, né? No dia a dia. As pessoas não tendo isso, né? Então, isso é muito importante de se abordar. É muito importante que a gente consiga parar para analisar se nós estamos tendo ou não empatia, Exatamente. se nós estamos sendo ou não resiliente com nós mesmos, né? Então, assim, a gente precisa realmente parar para pensar um pouco nas nossas atitudes, parar para pensar um pouco se a gente realmente está conseguindo ajudar as pessoas, porque o nosso intuito, né, no mundo é esse, né? A gente não vive só. A gente está aqui para nos ajudarmos. Então, por isso que a gente decidiu abordar esse assunto hoje, lembrando que a gente vai falar aqui sobre o contexto, né? A gente vai ler aqui o que é resiliência, o Bruno vai ler o que é empatia, a gente vai estar descarrilhando em cima disso. Lembrando que a gente vai dar aqui a nossa opinião, a gente vai falar sobre coisas que a gente já vivenciou, que a gente vive, né? Porque o nosso podcast, ele é baseado dentro das nossas experiências, né? A gente não fala só das experiências das outras pessoas, mas das nossas também.
E não quer dizer que seja uma verdade absoluta, tá, gente? Porque a empatia é isso também. É você entender que o ponto de vista do outro pode não ser o seu, mas você vai ter o quê? A empatia de entender. Exatamente. Né? O ponto de vista da outra pessoa. E podem deixar aí nos comentários o que vocês acham, né? Sobre isso e... se você concorda ou discorda do que aquilo que a gente vai estar abordando aqui sobre empatia, né? E a importância, né? Da empatia no seu processo de socialização, de convivência, seja com a sua família, com o seu cônjuge, ou com seus filhos, né? E com as outras pessoas, amigos, aqueles, independente da área que ele atua, se ele é amigo estratégico, se ele é amigo mais íntimo, né? Cada classe dessa aí você acaba tendo que ter um grau, né, de empatia, né, e um grau de resiliência, né? E assim, gente, aproveitando também para pedir aí, né, desculpa a vocês, porque assim, a gente está começando o nosso podcast, esse é o 4, com aquilo que a gente tem, né? A gente fez aqui um esquemazinho e tal, o som pode não ser dos melhores, o microfone pode não ser dos melhores, mas a gente decidiu fazer justamente porque a gente queria poder estar colaborando aí, né, na vida de vocês, com informações, com experiências, porque tem muito podcast que a gente assiste, né? A gente assiste que tem mudado a nossa vida, tem nos ajudado muito relacionado a nós como pessoas, a nossa empresa, a nossa vida cristã, seja em qualquer área da nossa vida. Os podcasts eles realmente estão nos ajudando muito, né, na nossa caminhada, e a gente viu isso como algo muito importante. A gente decidiu também estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre alguns assuntos e os nossos pensamentos. Exatamente. E se você for, depois que a gente apresentar, né, o que realmente, né, fala sobre resiliência e fala sobre empatia, você vai verificar que as duas coisas estão estreitamente entrelaçadas, né? Porque a resiliência é vamos dizer assim, que seja algo bem similar à empatia, né? E a resiliência é devido ao comportamento, né, de algumas pessoas, a Bruna vai estar abordando um pouco melhor isso, e a maneira de como a gente vai se ajustar a esse comportamento, né? Qual vai ser a nossa reação devido à ação de uma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, né? No caso, uma empresa, ela pode também tomar uma ação contra você e você precisa ter uma resiliência de acordo com aquela situação, né? E a Bruna vai falar um pouquinho sobre resiliência agora. Então, gente, eu vou estar lendo aqui, né? Isso daí a gente pode achar aí no Google. E eu vou estar lendo aqui o que seria resiliência, tá? O que é resiliência? A resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal no campo da psicologia. Resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. É um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como a administração, a ecologia, a física e a psicologia. A palavra resiliência tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano. Na área da psicologia, fala-se que uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física e mental, após passar por uma experiência difícil. Assim, podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar a adversidade. Então, assim, a resiliência, né, pelo que está falando aqui, ela é uma capacidade de você voltar ao estado normal, né, físico e mental, sobre algo que aconteceu na sua vida. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que a gente não vai suportar, que a gente não vai superar, que a gente não vai conseguir voltar ao nosso estado normal. Mas sim, é possível
possível, tá? Claro, não tô dizendo para vocês que é fácil. É fácil, Bruna, eu passar por uma perda muito grande, ou eu passar por uma dificuldade muito grande na minha vida e eu simplesmente conseguir voltar ao normal. Exatamente. Então, só completando, né, o que a Bruna falou, teve uma vez, né, que eu estava fazendo uma palestra, né, relacionada ao estresse, né, relacionada à doença do século. E o estresse, ele é o estágio, né, o estágio da resiliência, né. Eu fiz até uma apresentação com um elástico, né. O elástico, qual é a propriedade dele? Você estica aquele elástico mesmo de prender dinheiro, né? Nós esticamos ele e a tendência dele é voltar ao estado normal. O estado normal da coisa. Ou seja, o nível de resiliência dele estava bom. Mas quando você vai fazendo esse processo todo com ele, o processo de esticar, o processo do estresse, com esse elástico, vai chegar um momento em que ele vai arrebentar. O momento que ele chegou ao grau de estresse, né, muito elevado. Ou seja, não basta apenas você ser resiliente, né, mas procurar resolver aquela situação para que a tua resiliência ela não venha a ser desgastada em tal ponto que você chegue a um grau de estresse que aconteça igual esse elástico. Ao momento em que ele não vai voltar mais ao estado normal, ou seja, tu vai esticando ele tanto que ele já não aquela forma que ele tinha antes, ele já não vai ter mais, ou ele vai chegar a um certo ponto dele arrebentar, onde ele já não vai voltar mais ao estado natural, o que acontece com muitas pessoas que acabam chegando a um estado de estresse muito elevado, ao ponto de chegar mesmo até tirar a própria vida, né? Sim. Ou ter alguma doença, tipo infarto, derrame cerebral, justamente devido à falta de resiliência, né? Que vai gerar esse estresse, que se ele chegar a um ponto muito alto, ele pode gerar uma doença física, uma doença psicossomática. O estresse hoje ele mata mais do que qualquer outro tipo de doença. Teve aí a questão da pandemia, essas coisas, várias pessoas morreram, várias pessoas foram infectadas, mas e muita gente não soube lidar com essa questão pandêmica, né? Exatamente, o fato, tipo assim, a pessoa estava vivendo em sociedade, agora voltou, teve uma situação onde todo mundo estava enclausurado em suas casas, e isso aí vai afetando o emocional da pessoa, vai afetando o estado da pessoa, e juntamente com a doença, né, a doença ela acaba fazendo o quê? Quando você não está no seu estado natural de saúde, por exemplo, teve alguma debilidade, alguma fraqueza, é o momento em que a doença ela se instala. E é aí que o momento em que muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas devido, de repente, ao grau de estresse, a alguma situação na vida ali, e acabou que a doença aproveitou aquela situação. Né, amor? Sim, sim. Eu não ia ler essa parte aqui não, mas é uma parte muito interessante que é sobre isso que você acabou de falar. Está dizendo aqui, para definir o comportamento do resiliente é preciso levar em conta 2 fatores: crise e superação. Diante de uma situação crítica ou adversa, pessoas podem manifestar diversos tipos de comportamento. A pessoa resiliente é aquela que compreende o problema que está diante dela e mobiliza recursos para superá-lo. Isso não significa que o indivíduo resiliente seja invulnerável ou blindado. Não se trata de sempre sair ileso de uma situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente e sair dela fortalecido. Exatamente. Tipo assim, tem até algumas situações que ocorrem, por exemplo, principalmente, hoje nós atuamos na área de vendas, né? Então, é algo que você tem que ter, né? Se a gente não fosse resiliente, a gente estava lascado. E é a resiliência, né? E a gente aprende que a venda ela é um processo. É um processo, e se você não vende, primeiro que a culpa é minha, né? Porque eu não me vendi da maneira correta, né? Eu não me apresentei da maneira correta para o cliente, né? Ou eu não fiz um pitch, né? Uma apresentação do produto que eu estou vendendo da maneira correta. Beleza, eu não vendi? Perfeito. Então eu tenho que fazer o quê? Gente, a culpa é minha, eu vou tentar ajustar aqui
O problema da resiliência é o seguinte, é quando você acaba terceirizando, né? Você acaba terceirizando esse problema para outras pessoas, colocando, por exemplo, a empresa me demitiu. Ela me demitiu por quê? Geralmente a pessoa que não é resiliente, não consegue entender a situação, né? Há casos e casos, né? Porque assim, às vezes a empresa ela vai te demitir mesmo você sendo um bom funcionário. Exatamente. Mas porque vai ter fatores que vai além daquilo, né? Às vezes por um preconceito, como já aconteceu comigo, um preconceito racial, um preconceito cultural, né? Ou a pessoa não foi com a sua cara, tipo, não fica a cara da pessoa, vou dar um jeito de demiti-la. Mas tem muitos fatores, né? Sobre essa questão de, por mais que você tá ali fazendo aquilo que você acha que é o suficiente, né, para a empresa, exatamente. Mesmo assim não é o suficiente. Mas a questão que eu tô falando a respeito da resiliência é o seguinte: me demitiu? Parabéns, perdeu um ótimo funcionário. Sim. Ou seja, você está se valorizando, você não chega, mas por que eu sou um bom funcionário e isso e aquilo? Gente, você também é tua empresa, você perdeu um ótimo funcionário e vida que segue. Primeiro você tem que se vender. Se você sabe que é um bom profissional, um bom funcionário, gente, vai ter outras empresas que querem te contratar. Mas como está escrito aqui, né? Não quer dizer que a gente vai estar blindado, né? E vai estar invulnerável. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. A gente não está dizendo aqui, gente, que tipo assim, fui demitido, você vai falar, que legal, né? A empresa perdeu um ótimo funcionário e vida que segue. Claro, é o que o Bruno falou aqui. Mas tentando recapitular o que ele disse, no sentido do quê? Que eu posso fazer agora, né? Para conseguir um outro trabalho? Ou talvez seja uma oportunidade de você acabar trabalhando para você mesmo, porque você sabe da sua capacidade. Uhum. Então, assim, o fato de você se lamentar, chorar, de você botar a culpa em todo mundo pela sua demissão, isso não vai resolver o teu problema. Uhum. Né? Ser resiliente é isso, porque se você pensa, o que vai ser de mim, ou dó, ou vida, ou azar, isso não vai fazer com que seu emprego seja devolvido. Exatamente, e é essa questão, né, que as pessoas acabam ficando frustradas, né, devido a esse tipo de situação, porque é algo que de repente a pessoa não estava esperando de acontecer, né, um processo de demissão, né? Às vezes por uma falta de experiência da pessoa que te demitiu, né, que não conseguiu te enxergar, não conseguiu enxergar suas qualidades, de repente o fato, de ela não está rendendo ali naquele lugar como a pessoa acha que ela deveria render. Às vezes ela poderia realocar ela num outro lugar para ver se ela performava melhor do que aonde ela estava, mas às vezes, de repente, pela falta de experiência, né, você acaba sendo demitido, mas a gente tem que tentar entender que todo o processo, seja ele de demissão, seja ele de queda de vendas, ele te ensina ao fato, por exemplo, gente, essa pessoa vai ter me ajudado de alguma maneira. Me ajudou o quê? Aprender a lidar com a demissão. Me ajudou o quê? Aprender a lidar com a queda de vendas. Ou seja, tem que ser tratado tudo com um processo de aprendizado para sua vida futura, porque a tua vida não acabou ali depois que você foi demitido. Tua vida não acabou ali. E não é só sobre trabalho, né, gente? A gente está querendo abordar aqui hoje sobre tudo. Exato. É sobre uma perda de um parente, uma perda de um amigo, uma perda de um filho, uma perda de alguém que você muito amava e você não saber lidar com essa perda. Sendo que a coisa mais certa no mundo é a morte. E mesmo assim nós não estamos preparados para ela. Desde quando o mundo é mundo, a gente sabe que todos nós vamos partir, né? E a gente sabe, e a gente não está preparado para isso. Então, assim, nem todo mundo sabe lidar com isso, nem todo mundo consegue voltar ao estágio normal. E é necessário, né, a gente saber lidar com essa situação. Não quer dizer que você não vai ter aquele processo de luto, aquele processo de sofrimento, aquele processo de
de tristeza, né? Você vai viver seu luto, todos nós temos que viver nosso luto. Mas a gente tem que ter a resiliência de conseguir voltar ao nosso estado normal, porque a vida segue, né? E tem outras pessoas que estão ao nosso redor que precisam de nós também, né? Porque aquela pessoa que se foi, ela se foi porque chegou a hora dela. Mas nós estamos aqui, nós ficamos. E a gente tem que continuar a vida, né? Fica as lembranças, mas a gente está dizendo sobre... A gente está querendo dizer sobre a importância, gente. É isso que a gente está querendo abordar nesse podcast hoje. A importância de todos nós começarmos a analisar essas palavras, que é a resiliência e que é a empatia. Então, da gente saber, né? Primeiramente, eu ainda acho que a resiliência ela vem primeiro, né? Porque a resiliência ela trata conosco diretamente. Ela trata com a gente diretamente. Em qual sentido? Você conseguindo ser resiliente, você conseguindo se colocar de volta na posição mediante a uma situação. Eu tô falando até numa situação de briga, de discussão, de estresse, igual o Bruno falou. O que é ser resiliente? É você passar por uma situação, você expor aquilo, né, que tá acontecendo, mas tipo assim, aconteceu aquele estresse, aconteceu aquela discussão, teve um debate, teve uma situação ali, você pegar, acabou aquilo, você voltar ao teu estágio normal, tipo assim, passou. Então, pegando uma palavra, né, uma passagem bíblica da Bíblia, né, e vai dizer lá em Filipenses 3, 13 e 14. Paulo vai dizer assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não somente para a questão celestial, mas para todas as outras coisas. Tipo assim, ele fala, uma coisa eu faço, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, tá entendendo? Tem algo melhor para você na frente. Você sempre tem que entender isso. Que ali, a última coisa que aconteceu na sua vida ali, seja uma separação, seja alguma coisa que aconteceu dentro da sua família, né, que te afetou, né, te afetou emocionalmente. Paulo, ele dá essa declaração: gente, eu não alcancei tudo que eu deveria ter alcançado. Então, se eu não alcancei tudo que eu deveria alcançar, eu tenho algo a mais ainda para alcançar. Então, o que eu faço? Olha, gente, esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, né? Tem muitos pensadores que falam muito a respeito. Gente, olha só, o para-brisa ele é maior do que o retrovisor, simplesmente porque aquilo que você está olhando para frente tem que ser maior do que as coisas que ficaram para trás. O retrovisor ele é apenas referência do que passou, mas você não pode guiar a sua vida pelas coisas do passado, pelas coisas que ficaram para trás. Porque quando você traz coisas do passado para o presente, o que vai acontecer? Você vai ficar com excesso de passado na sua vida, o que gera depressão. Porque a depressão é simplesmente o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro, né? E o estresse é o quê? É o excesso de presente. Então, se você tiver tudo de uma maneira equilibrada, em certo ponto, você vai conseguir ver bem. É aí que entra o ponto da resiliência. A resiliência é algo, como a Bruna falou, algo que você trata consigo mesmo, na primeira pessoa. E vamos falar um pouquinho quando você trata de algo na terceira pessoa. Ou seja, quando você se importa agora com a outra pessoa. E isso que o Bruno falou, gente, assim, a gente quer deixar muito bem claro que, como eu falei, né? Mas Bruna, o meu passado é algo que não tem como esquecer. Gente, eu vou falar igual o pastor Cláudio Duarte fala, a gente não tem amnésia, né? O passado, ele sempre vai ser presente na nossa vida, porque
Se não fosse o passado, não existiria um futuro, não existiria um presente, né? E é através do passado que a gente foi aprendendo, foi se fortalecendo, a gente foi aprendendo e conseguimos chegar onde a gente está hoje. Então o passado ele é importante, mas não para se trazer ao futuro, ao presente. O que passou, passou. Se a gente ficar sempre remoendo o passado, a gente nunca vai conseguir viver o futuro. Então, assim, o passado é igual lá na Bíblia, na palavra do Senhor. Tem muitas coisas que foram colocadas lá na lei antiga, né? Quando era na época da lei, lá enfim, lá da época deles. E aí hoje muita gente quer aplicar isso para hoje. Sim, verdade. Não existe mais as mesmas leis. Exatamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre empatia, né? Como eu disse, é quando você trata a situação emocional numa terceira pessoa, né? O dicionário Aurélio, ele é bem tácito, né? Bem enfático na seguinte questão, né? Que ele vai dizer assim, ó, gente, empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Ter aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja e aprendendo da maneira como ele aprende. Ou seja, como a gente estava falando a respeito do conceito de empatia. É quando, gente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 tipos de empatia aqui, mas ela se procede dessa maneira. É quando eu penso em fazer alguma coisa com a Bruna, por exemplo, e eu tenho que analisar, gente, será que ela vai gostar disso que eu estou fazendo? Que eu vou fazer com ela? Você tem que analisar as circunstâncias e daí decidir se vai fazer ou não. Bom, se não vai ser do agrado dela, eu não devo fazer, né? Esse é um dos tipos de empatia, né? Mesmo que fosse do seu agrado, mesmo se você gostasse que fizessem com você, né? Então, tipo assim, porque geralmente quando a gente quer fazer algo com outra pessoa, né, a gente nunca pensa por esse lado, né? Tipo, eu vou fazer com ela, mas eu não gostaria que fizesse comigo. Não, a pessoa geralmente quando faz é porque ela não liga se fosse fazer com ela, né? Então tem que ter, assim, essa empatia de... eu vou fazer uma brincadeira com ela, vou dar um exemplo, tá? Vou fazer uma brincadeira com o Bruno, fazer uma trollagem com ele, algo que eu acho que é legal, que vai ser divertido, que vai ser algo que todo mundo vai rir e vai achar graça. Mas será que o Bruno vai achar graça? Será que o Bruno vai achar isso legal? Será que pra ele aquilo vai ser engraçado? Às vezes não. Pra mim talvez poderia ser, mas pra ele não. Então eu tenho que pensar como que o Bruno iria reagir numa situação de brincadeira, numa situação de uma trollagem, né? Então isso é empatia. A questão da empatia que a gente quer ressaltar é o seguinte, gente, nem tudo que eu acho que é certo vai ser, né, na verdade, a verdade absoluta. Principalmente na questão emocional. Quando, por exemplo, um tipo de brincadeira, seja ele, por exemplo, aquelas trollagens de aniversário que acontecia, que a pessoa fazia aniversário, a pessoa tacava ovo, tacava farinha. Ovo podre, né? Antigamente não era nem ovo normal, não. Eles deixavam apodrecer pra tacar na cabeça dos outros. Exatamente. Tipo assim, poxa, caraca, legal, divertido, sempre aconteceu isso. Né? Poxa, mas tem pessoas que não gostam. Ela não quer, tipo assim, principalmente mulheres. Então, você imagina, um cabelo daqueles grandes, ou às vezes uma menina que usa dread, tacando lá. Olha, mas eu que uso trança, meu Deus do céu. Ovo, farinha, lavar, taca água. Tem que arrancar a trança fora. Pronto pra fazer um bolo, né? Já tá pronto, é um bolo, só falta ir ao forno. Gente, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que gostam, não, levou na brincadeira, perfeito. Mas aí tem pessoas que não gostam. Daí entra a questão da empatia cognitiva. Que ela é o quê? Tipo assim, é quando você entende, né, que os pensamentos e as emoções de alguém em um sentido muito racional e não emocional. Quando é aquilo assim, cara, ela vai gostar daquela brincadeira? Se ela não vai gostar, se você... Poxa, ela tem histórico desse tipo de brincadeira? Você tem que analisar a vida da pessoa, né? Analisar como foi os últimos aniversários
por exemplo, nesse caso, e fazer aquela determinada situação. E não é nem questão de tipo assim, né? As pessoas, para justificarem a falta de empatia, às vezes elas falam: ah, mas isso é bobeira. Porque, tipo assim, a pessoa não gostar desse tipo de brincadeira, ela não tem um bom humor. Não é questão de ter ou não bom humor. É questão de que ela não gosta. Eu vi uma vez eu vejo muito Reels, né, e tal, enfim. E aí, uma vez fizeram um bolo e colocaram aqueles topos de bolo, né, com alguns dizeres. E aí, nos dizeres do topo do bolo, né, que era para um rapaz, era os parentes dele que fez o bolo. E botaram assim: parabéns, seu desocupado, desempregado, não sei o quê. E botou um monte de coisa ali ofensiva pro cara. Se ele era desocupado, se ele era um desempregado, se ele não gosta de trabalhar, isso daí é algo dele que talvez precise até ser tratado, né? Mas aí a família, os parentes, os amigos, pegar e fazer um bolo com várias palavras ofensivas. E eram coisas bem ofensivas, eu tô falando coisas aqui bem pequenas, vamos botar assim. Eram palavras ofensivas que estavam naquele topo. E aí no vídeo mostra que ele ficou chateado. Ele ficou triste, ele não gostou daquela brincadeira que fizeram ali no bolo. Mas quer dizer, às vezes o cara nem era tão desocupado assim. Às vezes é porque, tipo, ele não trabalha, não trabalha numa empresa fixa por muito tempo, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, isso não é coisa que se faz num aniversário, porque assim, o aniversário é um momento importante pra pessoa, né? É um momento que a pessoa tá esperando o quê? Ser amada. É um momento que a pessoa tá esperando ser abraçada, receber palavras bonitas. Exatamente. Né? Palavras que vai motivá-la na vida. Então, aquilo dali foi nítido, que ele ficou triste, ele não gostou, né? Foi uma brincadeira sem graça, exatamente, que não fez bem pra ele. E daí que entra a questão da empatia emocional. Empatia emocional é quando acontece a coisa, né? Você viu que a pessoa ficou chateada e sente pela pessoa. Entendeu? Tipo assim, cara, isso doeu no meu coração. Tipo assim, cara, é empatia emocional. Eu me coloco no lugar da outra pessoa, né? Sinto aquilo pela pessoa. Daí entra a empatia emocional. E a última, né, dos 3 tipos é empatia compassiva, que ela é a mais, pra mim, a que me chama mais atenção é aquela que quando acontece uma coisa, tu vê uma determinada situação, você sente por aquela pessoa e faz alguma coisa para ajudar, para resolver aquela situação. Essa é a empatia compassiva, não é? Sim, hoje a gente vê muito acontecer o quê? As pessoas atacando umas as outras, né? Não tendo realmente empatia. Nas redes sociais já teve gente que se matou por causa dessa falta de empatia. Por pessoas que foram nas redes sociais e falaram um monte de coisa, criticaram, julgaram aquela pessoa. E aquela pessoa não teve resiliência para passar por aquela situação e voltar ao seu estágio normal, como foi o caso de uma blogueira, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que ela estava para se casar e o rapaz largou ela no altar no dia do casamento. E mesmo assim ela decidiu fazer a festa porque ela entendeu que eu me amo. Eu vou fazer a festa porque já tá pago, os convidados já estão aqui, eu já estou vestida de noiva e eu me amo, eu vou casar comigo mesma, tipo isso. E ela quis continuar a festa, ela foi bombardeada nas redes sociais ao ponto dela não suportar aquela situação e ela simplesmente se matar. Aí as pessoas pensaram, ela foi fraca não, porque quando você entra nas redes sociais e você vê palavras ofensivas, palavras de crítica, palavras de humilhação, nem todo mundo sabe ser resiliente e passar por essa situação e voltar ao seu estado normal. Então, por isso que a gente está falando sobre a resiliência. E a gente tem que aprender a ser resiliente, né? Ninguém nasce resiliente, nem todo mundo é, mas a gente pode sim aprender a ser e aprender a lidar com essas situações da nossa vida. E as pessoas que criticam, julgam e fazem palavras ofensivas têm que ter empatia. Por isso que a gente está entrando nos 2 temas hoje. Por quê? Como eu falei, a resiliência é sobre você conseguir voltar ao seu estágio normal, conseguir passar por a situação.
E empatia é você ser com o seu próximo, ter empatia pelo seu próximo, saber que nem tudo que você fala a pessoa vai conseguir entender e aceitar, porque mas se falassem isso pra mim eu não ia ligar. Se falassem, se fosse nas redes sociais me criticar, me julgar, eu ia ligar o dane-se e não ia ligar pro que falassem. E ia continuar vivendo a minha vida. Essa é você. Uhum. Não quer dizer que outra pessoa vai ser igual. Exatamente. E a gente vê dentro da Bíblia o exemplo mais claro da empatia, né, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, mesmo estando lá no madeiro, com seus pés e suas mãos ali cravados numa cruz, o que ele vai dizer? Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem, né? Sim. Poxa, qual é o pai numa situação, tipo assim, cara, estão trucidando seu filho, olha, vou dizer por mim próprio. Então imagina, qual seria a minha reação se eu tenho o poder para machucar aquelas outras pessoas que estão ali, né? Estão machucando meu filho, estão matando meu filho. Eu podendo resolver aquela situação, eu desço e resolvo aquela situação. Mas Jesus, né, sabendo da situação, se colocando no lugar das outras pessoas, porque aquilo ali era um propósito de Deus, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje nós somos perdoados por Deus, né? Somos perdoados por Deus através da morte do seu filho. Hoje nós temos vida. Mas, como eu já disse aqui, a questão da empatia, né? Empatia compassiva, Paulo ele vai dizer que nós devemos ser imitadores dele como ele foi de Cristo, não é? Paulo era o exemplo de empatia, mas quando tinha que repreender, ele repreendia também, não é? Sim, e é o que a gente estava conversando, né? E a gente estava falando sobre isso. E Jesus foi o maior exemplo de empatia. Ele se colocava no lugar das pessoas, né? Claro, ele também era um pai que repreendia, mas ele, no caso, Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, mas ele estava aqui na Terra para nos ensinar, né? E ele nos ensinou o que é ser resiliente, ele nos ensinou o que é ter empatia, ele nos ensinou essas palavras, né? Esse contexto aí. E realmente é o que a gente está falando, né? A gente não somos um casal perfeito, não, gente. A gente erra, temos muitos erros e defeitos, mas a gente aprende a cada dia, né? Com as pessoas, com as experiências da vida. E a gente tenta, sim, trazer para nossa vida, principalmente porque nós trabalhamos com humanos. Trabalhamos com pessoas. Humanos é ótimo. Não, tem gente que trabalha com pet, com gato. Vai trabalhar com extraterrestre. Com animais, que trabalha nos negócios aí de animais, enfim. A gente trabalha com o ser humano, né? A gente trabalha com pessoas. Então a gente precisa ser resiliente, porque vai ter pessoas que vai chegar pra gente e vai fazer coisas que vai nos magoar, vai dizer coisas que vai nos entristecer, vai ter atitude conosco que vai fazer a gente passar por um processo, e a gente tem que aprender a voltar ao nosso estágio, né? E a gente fala assim, passou, vida que segue, o que a gente pode fazer agora para melhorar isso? E a gente também tem que ter empatia, porque a gente está lidando com vidas, sonhos, projetos, a gente está lidando com pessoas que às vezes não somente precisa de uma passagem aérea, mas precisa de um conselho, né, de algo que vai ajudar ela nesse processo dela de migração. A gente sabe que, tipo assim, por muitas vezes aí a Bruna tem agido como cupido, conselheiro amoroso, né, e às vezes parece, né, como a gente sempre fala, né, nossos clientes, eles acabam se tornando amigos nossos, né, e compartilham algumas situações que acontecem na vida deles, né? E a gente, pela empatia, né? Que nós já tivemos na situação que eles já tiveram, né? O fato de ter chegado aqui, o processo de adaptação, então tudo é clima, é a distância da família. Então a gente, por ter passado pela situação,
a gente consegue aconselhar, né? Por ser uma família, por ser um casal, por ter filhos. Então, se a pessoa tem algo em comum nesse sentido, a gente consegue, de certa forma, estar aconselhando, o que muitas outras pessoas acabam não fazendo, né? A gente faz além do que a gente deveria, na verdade. A gente ganha alguma coisa com isso? Não, às vezes a gente aconselha, a gente tenta ajudar e a pessoa mesmo assim não fica com a gente na nossa empresa. Mas a gente tem aquele prazer de falar assim, poxa, ajudei alguém. Exato. Né? A gente já teve casos da gente ajudar a pessoa chegar aqui e ela conseguir, né, as coisas dela e mesmo assim ela não comprou conosco. Entendeu? Então, assim, não é porque a gente... Ai, nossa, vocês são tão bonzinhos. Caramba. Somos sim. Não somos pessoas de má coração. Né? A gente não tem uma orelha na nossa cabeça, mas a gente também não somos pessoas ruins, não. A gente ajuda sim. Fazemos além do que uma empresa de passagens aéreas normalmente faria, que é somente a venda de passagens, mas a gente está lidando com sonhos, com pessoas, com famílias. Então, o que a gente pode ajudar aconselhando, igual o Bruno falou, a gente já virou cupido, a gente ajudou em vários aspectos e pra gente isso é algo prazeroso. A gente tá nada mais que botando em prática a nossa empatia. É cumprindo o nosso propósito, né, aqui na Terra. E as outras coisas são apenas suplementares, né? Algo que vai complementando o que a gente realmente deveria fazer aqui nessa terra. E acredito aí que esse assunto aí foi algo muito bom. Vai ser muito bom o podcast de hoje, que foi algo que acredito que vai ajudar bastante pessoas, né? Desde planejamento, né? Planejamento da sua vinda aqui para Portugal. Pessoal que está aqui em Portugal também vai ajudar bastante. Você que está aí no Brasil e pensa em ficar no Brasil, acredito que vai te ajudar bastante também para a sua vida, aí, ao longo da sua vida, né? Colocar isso em prática, né? Que não adianta ouvir um podcast como esse e simplesmente arquivar, né, na parte aí do seu cérebro e não colocar em prática, né? E é um assunto que a gente sabe que não é um assunto fácil, né, para nós humanos, de se colocar em prática, né? Mas a gente tem sim que aprender a ter mais empatia. A gente tem que aprender a ser resiliente, até porque isso é bom para nós, né? Isso acaba nos ajudando a melhorar como pessoa, pra gente mesmo, né, na nossa parte emocional, e a empatia. Porque, como a gente estava dizendo aqui desde o início do podcast, a empatia, né, ela é tudo aqui que a gente falou, ela tem que ser colocada em todos os aspectos da nossa vida. Seja nas pessoas que têm a sua vida pública nas redes sociais, seja numa situação que você acaba passando na rua, num local, num restaurante ou na rua, e você está vendo ali uma pessoa ali por alguma situação e você só sabe criticar. Ah, tá assim por causa disso. Ah, eu não vou ajudar porque senão não sei o quê. Então a gente tem que ter empatia, porque a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando, né? A gente até tava falando sobre uma vez, né, sobre não sei se foi uma história, um assunto que surgiu, sobre uma pessoa que tava no restaurante, era um empregado de mesa, e tratou super mal ali a pessoa que tava indo, né, no restaurante. E a pessoa... Foi uma pessoa pública que falou sobre isso. E ela teve empatia pela funcionária. Porque ela não jogou em cima da funcionária a mesma ignorância que a funcionária tratou com ela. Exatamente. Você lembra dessa história? Sim, sim. Como é que foi a história? Foi uma história, não foi precisamente num restaurante, né? Mas foi no aeroporto. Isso. Até foi o Thiago Brunelli conta essa história tanto verdade. no livro dele, Especialista em Pessoas, né? E também num dos seus podcasts, que ele vai dizer que, tipo assim, ele tava ali com a família e tal, né? E tinha uma garçonete lá, ou uma atendente, melhor dizendo, e naquele dia ela não se encontrava bem, atendeu ele super mal,
ao ponto de, poxa, café caro, o café no aeroporto, e ela botou aquele café ali, derramou alguns cafés, ao ponto da esposa dele até ficar um pouco transtornada com a situação, né? E ele, pela empatia, né, que ele acabou utilizando ali, ele chegou e falou com ela, foi lá para pagar a conta, segurou a mão dela e ela tentou tirar a mão, né? Aí ele falou, ó, eu não sei, né, o que você tá passando, mas você pode ter certeza, vai passar. E muito obrigado pelo café. E a menina se desabou em lágrimas. Exatamente, porque, gente, não é normal do ser humano estar triste. O ser humano foi feito para estar alegre. Vamos estar tristes? Sim, devido às situações do nosso dia e tal. E tá aí a importância de você que está alegre entender essa situação, entender que aquela pessoa precisa, às vezes, de uma palavra. Ele entendeu que, tipo assim, que talvez ela estivesse passando por algo difícil na vida dela. Exatamente. Tipo assim, ela não estava simplesmente tratando ele mal porque ela é uma pessoa ruim, né? E, tipo assim, a atitude dele fez com que amolecesse o coração dela. Exatamente, porque ele pensou assim, gente, eu não sei o que está passando. Eu não sei se ela deixou um filho doente em casa. Eu não sei se ela brigou com o marido, ela apanhou do marido antes de sair de casa. Então não sei o que tá passando, mas mesmo assim ela estava ali atendendo. Sim, e tipo assim, ele poderia, né, como ser humano, ter falado assim, garota mal educada, garota não sei o quê, tipo assim, ter ficado criticando com raiva dela por não ter tido um bom atendimento, mas ele parou para entender a situação e ainda assim, mediante a empatia dele, ele conseguiu fazer com que ela talvez saísse dali daquele trabalho naquele dia pensando, vai passar. Exatamente. Né? Essa situação vai passar, as coisas vão melhorar. E a palavra dele ajudou ela pra caramba. Então é o que a gente tava falando, né? Sobre a questão do dia a dia. Em tudo, gente. Toda vez que a gente for tomar uma atitude, que a gente for falar algo, que a gente for fazer algo com alguém, a gente tem que pensar, será que a pessoa vai gostar? Será que a pessoa ela vai conseguir entender aquilo que eu vou dizer? Ou será que ela vai ficar mal, triste com aquilo que eu vou dizer? Não estou dizendo que a gente tem que não dizer, né, muitas vezes, coisas que a gente está sentindo, porque são coisas que podem ser resolvidas, né? Que a gente está ali querendo esclarecer com a outra pessoa. Mas ter aquela empatia de tipo assim, caramba, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, a pessoa ela não ficou bem com aquilo, né? E é igual a gente falou, em relação a tudo, a gente vê muita situação na internet, a gente já tá indo pro final desse podcast e a gente já viu muita coisa na internet, principalmente eu fico mais atenta, né? Igual o último caso que aconteceu da atriz, né? Que descobriu que estava grávida, passou pelo processo do estupro, muita gente criticando ela nas redes sociais, por que ela deu para adoção o filho, por que ela não denunciou o estuprador, e falando que um monte de coisa, mas enfim. Uma coisa é você pensar e dizer isso no seu âmbito familiar. Outra coisa é você ir para as redes sociais criticar, julgar ela, né? Porque, tipo assim, se ela deu a criança, é melhor ela ter dado do que ter abordado ou ter abandonado no lixo, jogado em qualquer outro lugar, enfim. Ela fez uma adoção legalizada. Ela não quis ficar com a criança hoje vai ter a oportunidade de ter um lar, uma família que vai poder dar amor e carinho pra ela. E a história que aconteceu com ela, do estupro, como foi, deixou de ser, ou por que ela não denunciou, isso daí já é um problema dela. Exatamente. E às vezes as críticas, os julgamentos, as coisas que as pessoas põem nas redes sociais, porque eles leem, pode trazer um trauma, pode trazer para ela algo ruim, ao ponto dela não conseguir dar continuidade na vida dela. Então a gente tem que ter essa preocupação, sim, né? A gente tem que ter essa empatia com cada um. E quando a gente ultrapassar, né, algo na nossa vida com o nosso próximo, a gente ter o quê? A empatia de, poxa, me desculpa, né? Não foi bem isso que eu quis fazer, eu quis dizer, né? Eu me pus no seu lugar.
E, enfim, em tudo, né, gente? A gente tava falando em tudo. A gente tocou no assunto aí da questão das brincadeiras, de aniversário. Falei sobre a questão do bolo. Tem outras situações aí nas redes sociais também, né? Isso aí você vai encontrar ao longo Que eu vejo que muitas pessoas não gostam, né? Igual a questão do... Muitas pessoas podem deixar assim, isso é bobeira. Mas para outras é algo muito grave, muito triste e importante. Sim. Né? Tipo assim, igual os aniversários, a pessoa pega, poxa, a confeiteira foi lá, fez um bolo, a pessoa que fez aniversário pagou pelo bolo, ou quem organizou a festa pagou pelo bolo. E as pessoas vão lá, pegam o bolo e tacam na cara do aniversariante. O aniversariante tá ali, feliz, né? Se preparou para aquele dia, botou uma roupa maneira, ou quando é mulher, se maquiou. E aí ela fica com a cara toda suja de bolo, estraga o bolo, enfim. E aí nem todo mundo gosta, entendeu? Então são coisas pequenas, que muita gente acha que é pequena, mas pode se tornar coisas grandes e prejudiciais para as pessoas. É isso aí, pessoal. Então, esse aí foi o nosso podcast de hoje, nosso Elevation Cast. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aí no YouTube, ativar o sininho se você ainda não é inscrito, né, e compartilhar esse podcast aí com os seus amigos, aquele aí que você acredita que esse podcast pode ajudar ele no seu comportamento, a ser mais resiliente, a ser mais empático, né? E é isso, né, mano? Sim, é isso, galera. E muito obrigada a você que ficou conosco aí até o final, né? E tá ouvindo aí através do Spotify. Ou tá no YouTube, né? Nos assistindo. A gente quer agradecer, né? Por o seu companheirismo, né? E espero que a gente possa ter te ajudado de alguma forma com o nosso tema de hoje. Tem os podcasts anteriores aí. Tem o primeiro que a gente fala sobre a nossa empresa, como a gente adquiriu, como que foi. Tem falando sobre a questão da importância da família na imigração, na hora de imigrar, na hora de mudar de país. Tem o nosso, que a gente fez aí há pouco tempo também, que a gente fala sobre outros assuntos. Então, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí embaixo o seu comentário, né? Deixa aí também temas de podcast que vocês querem assistir aqui conosco, né? Então, a gente está muito feliz de estar conseguindo fazer esse projeto que a gente já tinha em mente há um tempo, né? E é muito gratificante para nós. E a gente está aqui para ajudar de alguma forma, tá? Somos seres humanos, erramos. Não somos a verdade absoluta aqui. Exato. Mas queremos trazer o nosso ponto de vista, tá bom? Então, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Fui! Tchau! Tchau, tchau!